Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cariocão 2024, nona rodada. Nesta terça-feira no Maracanã, para mais ou menos 35, 36 mil pagantes no Maraca, Flamengo e Boa Vista duelaram pelo último jogo da nona rodada. O Boa Vista querendo chegar na parte de cima da tabela, querendo ficar entre ali os quatro, ou pelo menos se aproximar, e o Flamengo querendo retomar a liderança do Cariocão, já que o Fluminense já tinha jogado e tinha assumido a liderança. Jogaram, se enfrentaram e o Flamengo venceu o Boa Vista por 4-0. Mas é um jogo que eu vou te falar. Pra galera carioca, viu aqui o jogo, principalmente a torcida do Flamengo, mas os cariocas em geral vão concordar com o que eu vou falar. Mas como o canal Resenha com Magalhães é muito mais visto no Sul e no Nordeste, talvez a galera do Sul e do Nordeste achem que eu tô puxando brasa pro Flamengo. Não é. Vocês dão uma olhada depois, dão uma pesquisada, que vocês vão ver que o que eu vou falar aqui não é puxa-saquismo, não é clubismo, não é nada disso. É fato. E o que eu vou falar e o que eu vou comentar? O time do Boa Vista tomou de 4-0. Sim. Mas deu sorte. O time do Boa Vista tomou de 4-0 e deu sorte. Mas o time do Boa Vista não é um time ruim, é um time muito bem treinado, tá? Muito bem treinado, só para lembrar, ele não perdeu nem para Botafogo e nem para Fluminense, muito pelo contrário, ele empatou um e ganhou o outro. É um time que tem uma velocidade muito grande, pô, de transição, e como eu falei, um time bem treinado. Tomou de 4-0 e deu sorte. Deu sorte por quê? Porque esse jogo, se tivesse terminado 8-0, estaria dentro de uma realidade. Porra, Magalhães, tu tá de sacanagem. Aí tu fala que não é clubista. Não tô sendo clubista. Se o jogo termina 8-0, estaria dentro do que aconteceu no jogo. O Flamengo amarrotou o Boa Vista. E o Boa Vista, vou repetir, não é um time ruim. Só para você ter ideia, no Campeonato Carioca, o Boa Vista está na 7ª colocação. Com 12 pontos. Está a 2 pontos do Botafogo. Se tivesse vencido o Flamengo, passava o Botafogo. Pô. E nesse momento, o Boa Vista, a galera do Rio sabe essa bagunça que é a tabela, né, aqui do Rio de Janeiro. Mas só para galera que não é do Rio entender, os 4 primeiros vão disputar a final do Campeonato Carioca, né? E do 5º ao 8º vão disputar a Taça Rio para ver quem é que é o campeão. Mas o campeão da Taça Rio não vai disputar o título carioca, tá? É uma zona, cara. É difícil de explicar, cara. É difícil, tá? Mas o Boa Vista estaria classificado entre o 5º e o 8º colocado para disputar esse título da Taça Rio, que antigamente no Rio de Janeiro tinha 2 turnos, Taça Guanabara e Taça Rio. Agora a Taça Rio é só com os times de 5ª e 8ª colocação. É uma bagunça, né? É uma bagunça, é difícil. Então, cara, é sobre esse jogo que a gente vai falar, aonde o Boa Vista é um time bem armado, perdeu de 4-0, mas deu sorte. Era para ter tomado uns 8. No primeiro tempo era para terminar no mínimo 4-0. E aí tem algumas situações que a gente vai falar aqui. Uma delas, que o Pedro fez um gol. Mas foi uma das piores partidas que eu vi do Pedro até hoje no Flamengo. O Pedro fez um gol, mas é uma das piores partidas que eu vi do Pedro. Inclusive pênalti. Ele bateu mal toda a vida. Ele entregou a bola pro goleiro. Então a gente vai falar sobre isso rapidamente.
Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor do Boa Vista, meu amigo torcedor carioca, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que tá do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos aqui logo para a classificação. Com esta vitória, o Flamengo reassume a liderança do Campeonato Carioca, com 21 pontos, os mesmos números de pontos do Fluminense. E lembrando que no domingo teremos Fla-Flu. Teremos Fla-Flu. Mas ainda vai ficar faltando uma rodada, tá? Então, o Flamengo joga contra o Fluminense e na última rodada pega o Madureira, que está aqui nesse momento na 8ª colocação. E o Fluminense joga pelo Campeonato Carioca. Cadê? O Fluminense joga em Quito, um jogo difícil, pela Recopa, jogo de ida, contra a LDU lá, jogo complicado. O Fluminense não vai dar prioridade ao Fla-Flu, o Fluminense vai com força máxima, tá? Para jogar contra a LDU. Depois tem o Fla-Flu, e na outra semana o Fluminense joga em casa contra a LDU. E aí, o Fluminense vai fazer o quê? Vai com o time principal nos 3 jogos? Acho que não, tá? Mas o Fluminense depois tem o Botafogo. Ou seja, a sequência do Flamengo é muito mais viável do que a do Fluminense, que vai ser o jogo de domingo. Porque o Fluminense tem 2 jogos contra a LDU e 2 clássicos, Flamengo e Botafogo. Então o Flamengo, com este resultado, essa vitória de 4-0, deixa o Flamengo numa situação muito boa para terminar essa primeira fase do Campeonato Carioca como campeão da Taça Guanabara. O Flamengo só depende dele, tá? Só depende dele. Então o Flamengo está com 21 pontos, mesmo número de pontos do Fluminense. 6 vitórias igual ao Fluminense, 3 empates igual ao Fluminense, nenhuma derrota. Só que o Flamengo tem 18 gols a favor e só tomou 1 gol. Em 9 rodadas o Flamengo só tomou 1 gol. E só para lembrar, não foi o time principal do Flamengo que tomou o gol. Quem tomou o gol foi o time sub-20, que estava jogando o início do Campeonato Carioca, mesmo assim tomou um gol numa falha do Noga, uma falha bizarra dele, porque senão o Flamengo não tinha tomado gol nenhum até agora. Então o Flamengo tem um saldo de 17. E o Fluminense fez 15 gols, mas sofreu 5. Então o Flamengo tem mais gols feitos, menos gols sofridos e, obviamente, no saldo de gols do Flamengo tem mais. Por isso é o primeiro colocado. E o Boa Vista, com essa derrota, está na 7ª colocação com 12 pontos. Ainda dá para o Boa Vista sonhar ficar entre os 4 primeiros. Não é fácil, porque o Vasco da Gama tem 16, o Nova Iguaçu 18, e o Boa Vista pode chegar ali a 18 pontos. Ele pode passar o Vasco da Gama, mas o Flamengo e Fluminense ele não atinge mais. Pode chegar no mesmo número de pontos do Nova Iguaçu, mas vai ter que torcer para uma combinação de resultados, o Vasco perder pra cacete, o Botafogo perder, o Portuguesa perder, ou seja, dificilmente o Boa Vista vai ficar entre os 4 primeiros. O Boa Vista tem que brigar ali para ficar do 5º ao 8º colocado para disputar a Taça Rio. E vamos lá pro jogo, cara. Fazer as considerações aqui, primeiro. Flamengo jogou sem o Pulgar. O garoto Igor Jesus é um trator, né? O Igor Jesus é um trator. Na minha opinião,
Na frente do Thiago Maia, ele já tá. O Thiago Maia não vai jogar mais no Flamengo. Se o Inter não comprar, se ele não for pro Inter, o Flamengo vai dar um jeito de emprestar ele para alguém. Porque ele não vai ter espaço no Flamengo. A não ser que o Alan também não consiga mais jogar. Porque o Alan também não consegue jogar. Ele tem uma partida, duas partidas, aí acontece alguma coisa. Agora ele pegou dengue. Ele tinha ficado parado para um reforço muscular e pega dengue. Ou seja, regride a porra toda, também o Alan também não... Arrego, né? Arrego. E na minha opinião, acho que o Igor Jesus ultrapassou de galope o Thiago Maia. E estão abrindo brecha, o garoto tá indo. E foi muito bem de novo. Então o Flamengo tem 2 volantes. Pulgar, o Igor Jesus, ali, de garantia de primeiro volante. Você tem o Alan, quando ele puder jogar, que ele faz um primeiro ou segundo homem, é ali. Então, Igor Jesus, legal. Aí o Gerson teve um problema, né? Foi internado. Escutei até um papo que parece que ele ia ter que fazer uma cirurgia. Não sei se eu escutei errado ou não. E aí, entrou o De La Cruz no lugar do Gerson. Ali para fazer o meio-campo com Igor Jesus e De La Cruz. E o Arrascaeta. Amigo torcedor flamenguista. Amigo torcedor brasileiro. Cara, o Gerson joga muita bola. Muita bola. Cara, mas naquela posição ali, o De La Cruz bota o Gerson no banco. O Gerson não vive o seu melhor momento, tá? O Gerson é mais lento do que o De La Cruz. Mas tem muita qualidade técnica. Muita qualidade técnica. Mas eu vou te falar, a dinâmica que o De La Cruz dá ao jogo, por toda a qualidade técnica que o Gerson tem, ele não consegue dar a dinâmica que o De La Cruz dá. O De La Cruz é aquela pulguinha, que ele tá em tudo quanto é lugar. O cara que recebe a bola, ele tem certeza que o De La Cruz vai dar do lado dele. O cara virou a bola do lado direito pro lado esquerdo. Ele pode ter certeza que o De La Cruz tá lá. Aí a bola é virada de novo pro lado direito. Tu pode ter certeza que o De La Cruz tá lá. O De La Cruz dá uma dinâmica no jogo que é uma coisa absurda. E aí dá para entender por que o Tite quer um ponta direita. Um cara para jogar pelo lado direito. Porque ele não enxerga o De La Cruz como esse ponta direita. O De La Cruz vai jogar pelo meio. E a briga hoje no Flamengo, no meio de campo, não é com a Arrascaeta. O De La Cruz não briga com a Arrascaeta. Não tem reserva para o Arrascaeta. O De La Cruz pode até fazer a do Arrascaeta, que ele sabe fazer. Mas a formatação do Flamengo, a briga é De La Cruz e Gerson. E eu vou te falar, são 2 jogadores com muita qualidade. Mas o Gerson é mais cadenciado e o De La Cruz é mais dinâmico. O De La Cruz é mais dinâmico. O De La Cruz tem um pulmão muito maior do que o do Gerson. Ele corre o campo inteiro, parceiro. O campo inteiro. Além da qualidade técnica. Então, o Gerson tá com problema aí, mas posso estar enganado. Posso estar enganado. Mas acho que quando o Gerson puder jogar, acho que ele vai ficar no banco. Essa é só uma opinião. Acho que o Gerson fica no banco pro De La Cruz. Ele joga muita bola. O De La Cruz, pelo que eu vi hoje, ele vale cada centavo que o Flamengo pagou da multa rescisória. Ele joga muita bola. Não é pouca não, muita bola. Aí você tem o Arrascaeta, que fica mais fácil pro Arrascaeta jogar, porque ele acaba tendo que recompor menos defensivamente, porque o companheiro uruguaio
corre o campo inteiro. Você tem um Varela, que, irmão, eu sempre disse, o Varela com o Tite vai ser outro jogador. E tá sendo. O Varela é a cara do lateral que o Tite gosta. E tá jogando muita bola. O Varela não é titular por acaso, não. O Varela tá jogando muita bola. O Léo Pereira é um monstro. Virou um monstro. O Davi Luiz tá ali. Não sabe que joga bola. Também não comprometeu. A briga pela lateral esquerda que todo mundo falou. Ah, irmão, bota o Vinha e dá a camisa de titular pra ele. Não é assim. Não é assim. Eu vi muita gente desmerecer o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas joga bola pra cacete. O Lucas é muito bom jogador. Muito bom jogador. Não vai ser, o Vinha vai começar a jogar, vai dar a camisa de titular pra ele. Não é assim, não. Não é assim, não. Vai ter que jogar a bola. E entrou. E fez uma boa partida, até porque ele não tinha que marcar ninguém. Tá? Ofensivamente, o Ayrton Lucas é melhor, na minha opinião, é melhor do que o Vinha. Tá? Do que eu lembro do Vinha do Palmeiras. Tá? Defensivamente, o Vinha pode ser melhor. Mas é uma briga ali. Você pode jogar a camisa pro alto e qualquer um dos dois pegar. Mas hoje, o Ayrton Lucas não é reserva do Vinha. O Vinha vai ter que correr atrás para tentar pegar essa titularidade, na minha opinião. E aí tem outra situação. Os dois pontas não saem. O Tite não vai tirar Luiz Araújo e o Cebolinha. Os dois estão muito bem. Ninguém tira os dois. Não dá para tirar os dois. É por isso que eu tô falando. O De La Cruz não vai brigar pela ponta. Não vai. Cebolinha e Luiz Araújo. Ponto. E aí tem o Pedro. Bom, o Pedro fez o gol. Mas foi uma das piores partidas que eu vi do Pedro. O Flamengo perdeu um caminhão de gol. O primeiro tempo era para terminar no mínimo uns 4. Primeiro tempo era... O Flamengo fez 2. O Flamengo, com 30 segundos de jogo, o Ayrton Lucas quase que faz um gol. E o Flamengo amassou o Boa Vista o tempo inteiro. O Boa Vista tentou jogar. Tentou sair com alguns contra-ataques, mas o Flamengo está fazendo uma linha defensiva de 4 que eu nunca vi. Desde 2019, com o Jorge Jesus, que eu não vejo o Flamengo fazer um sistema defensivo tão coordenado. Não estou puxando saco. Não é puxar saco. Tá? Mas o Flamengo sempre foi muito ofensivo. Teve sempre muita qualidade técnica. Mas defensivamente o Flamengo sempre foi um buraco. Sempre falhou. Sempre falhou. E o Flamengo com o Tite está tendo uma característica diferente de todos os times. Desde 2019 para cá. O time do Flamengo recompõe com muita velocidade e recompõe dentro de um critério. É por isso que só tomou um gol. Lógico, é o Campeonato Carioca? Mas o Flamengo já jogou contra o Botafogo e contra o Vasco. E só tomou um gol até agora. Então, cara, o sistema defensivo também do Flamengo tá indo muito bem com o Tite. E a gente imaginava, porque o Tite é aquele treinador que começa o seu time da defesa pro ataque. E ele sabia que na parte ofensiva o Flamengo ia desenrolar. O problema era defensivo, principalmente a recomposição. Então o time do Flamengo está, como o Tite sempre falou, regular nos seus setores e voltando para marcar. E aí, como eu falo, os dois pontas não saem. O Pedro, 8 jogos, 8 gols. Só que hoje ele fez uma partida muito abaixo, mas muito abaixo. Hoje o Pedro poderia ter feito brincando 5 gols. 3 foram 3 gols que não se perde. Principalmente o jogador da qualidade do Pedro. Ainda perdeu um pênalti. Agora, o que eu não vou concordar com a torcida do Flamengo, realmente o Pedro não foi bem. Fez um gol, mas não foi bem. Lembrando o último jogo, se não estiver enganado, o Pedro fez 3. Agora, o que eu não concordo com a torcida do Flamengo, o Pedro hoje fez um gol, não estava numa noite muito inspirada, perdeu muito gol, perdeu pênalti. A torcida vai vaiar o Pedro. A torcida do Flamengo tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Só pode estar de sacanagem. Vai vaiar o cara porque ele fez um jogo mal? Porra. Pelo amor de Deus, né? E aí entrou o Gabigol. O Gabigol não viu a cor da bola. O Gabigol entrou e não viu a cor da bola. O Bruno Henrique ainda fez uma fumaça. Ainda tentou alguma coisa. Se tem alguém que briga por posição ali, que pode ser, quem sabe um dia, voltar a ser titular, é o Bruno Henrique. O Gabigol não dá. O Gabigol não consegue jogar de centroavante, irmão. Ele se posiciona mal, cara. Magalhães, mas tem que dar uma chance pro Gabigol com o time titular. Cara, mas tinha um Cebolinha,
tinha o companheiro dele, Bruno Henrique, tinha o Arrascaeta, tinha o De La Cruz. Porra! Quer mais o quê? Então, o Gabigol entrou, mas também não foi bem. O Pedro foi mal, fez um gol e foi mal, foi mal. Agora a torcida vaiar, o Pedro tá de sacanagem. Só podem estar de sacanagem. Então, o Flamengo fez 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo tempo, mas poderia ter feito no primeiro tempo 4 e no segundo tempo mais 4, se não perdesse tanto gol do jeito que perdeu. O Flamengo de hoje me lembrou o Flamengo de 2019, que fazia 4 gols e perdia 20. Não pode perder essa quantidade de gols. Deu alguns azar, mas o time do Flamengo em si, o único, na minha opinião, que jogou mal foi o Pedro. O restante, todo mundo foi muito bem. E eu destaco, obviamente, o De La Cruz. Para mim, briga ali com o Gerson. E nesse momento, se o Gerson não tivesse sido internado, se o Gerson tivesse ali normal, na minha opinião, o Gerson é capitão, tem toda a moral com o Tite, mas pelo jogo que o De La Cruz fez hoje, naquela posição, ele colocou uma pulga enorme atrás da orelha do Tite. E na minha opinião, o De La Cruz dá mais dinâmica e seria titular. O Gerson joga muita bola, mas a dinâmica é diferente, tá? A dinâmica é diferente. O De La Cruz pode jogar em qualquer lugar ali na frente, mas até agora dos jogos que eu vi do De La Cruz, aonde ele rendeu mais é justamente na posição do Gerson. Então eu acho que a briga ali do De La Cruz é ali com o Gerson. E pela dinâmica, acho que ele vai levar vantagem. O Gerson tem que abrir o olho. Tem que fazer igual o Ayrton Lucas está fazendo. Vinha, tu vai querer se titular? Legal, mas tu vai ter que correr, irmão. É o que o Ayrton Lucas está fazendo. E o Gerson, quando voltar, vai ter que comer grama, irmão. Vai ter que batalhar, suar a camisa. Porque senão ele vai pro banco. Por mais que o Tite goste dele. Então, placar de 4-0, vitória justa. Mas o placar de 4-0 foi mentiroso. Tamanho, o volume que o Flamengo impôs e tamanho, o volume de chance que o Flamengo desperdiçou, que não pode desperdiçar. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!